O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu te der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que é testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar. E vós, como prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que João. As obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuías a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós os receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glórias um dos outros, e não buscai a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusareis diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então em minha palavra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de nos reunirmos em torno do altar para celebrarmos a Santa Missa. Veja, é uma oportunidade única de escutar a palavra de Deus, de fazer com que esta palavra possa transformar as realidades que nós vivemos e assim receber do corpo e sangue de nosso Senhor sustento da nossa vida, transformação para nós, ou seja, nós temos tudo para sair deste santuário diferente de como nós chegamos. Deus nos dá a oportunidade de escutar a sua palavra, de recorrer a Ele e, recorrendo a Ele, transformar as realidades que hoje eu e você vivemos. Veja, nesse itinerário quaresmal que nós estamos vivendo, a quaresma é um tempo de deserto, é um tempo de purificação, mas também
é um tempo de renovação da nossa confiança com Deus. Não esqueçam, a Quaresma tem como finalidade preparar-nos para celebrar bem a Páscoa do Senhor. E a Páscoa do Senhor só será bem celebrada se o meu e o seu coração for atraído a Ele. Por isso que a eficácia do tempo quaresmal é o nosso coração sendo atraído pelo amor que não desistiu de nós. Mas se é um tempo de renovar a nossa confiança em Deus, meus irmãos, não existe confiança sem intimidade. Não existe confiança sem conhecer aquele que é capaz de nos fazer seguros. Por isso, nas leituras destes textos que acabamos de ouvir, existem muitos espaços, elementos que podem nos ajudar, mesmo no meio das nossas tribulações. Eis que nosso Senhor está do nosso lado, pronto para nos sustentar e nos guiar. Mas veja, Ele está disponível, mas eu e você oscilamos. Que triste é perceber que o nosso coração oscila. Hoje nós queremos a Deus, amanhã nós queremos outra coisa, que não é Ele. Nós negamos o nosso amor por nosso Senhor de tantas formas e de tantos meios. Na primeira leitura, o livro do Êxodo, nós vemos o povo de Israel em um momento de crise. Nós também passamos por crise. Nós também passamos por dificuldades. Nós também passamos por momentos que muitas vezes a nossa segurança não está nas nossas mãos. Mas veja, no que nós acabamos de ouvir na primeira leitura, aquele povo tinha acabado de ser liberto do Egito. Aquele povo tinha acabado de ser liberto das mãos dos faraós. E eles tinham acabado de fazer uma aliança com o nosso Senhor, com Deus Todo-Poderoso. E a aliança fez com que Moisés subisse até a montanha. E Deus desse a Moisés as tábuas da salvação, que era o meio pela qual o homem que foi liberto por Deus pudesse ser fiel a Ele. E o que acontece? Logo em seguida, o homem esquece o amor de Deus, que o tirou do meio da escravidão, que o jogou sim no meio do deserto, mas para atravessar o deserto até chegar à terra prometida. E o homem esqueceu, voltando-se à idolatria, moldando um bezerro de ouro, abandonando Deus, abandonando a aliança daquele que os salvou. Meu irmão, a tribulação aqui não é apenas externa. A tribulação que o povo enfrentava não é apenas a dureza do deserto, a escassez dos alimentos sadios, bons, mas nosso Senhor enviou o necessário. O Senhor enviou o maná, para que aquele povo fosse sustentado por Ele e, sendo fiel à aliança cumprida por nosso Senhor, conseguisse chegar à terra prometida. Mas veja, não é somente uma tribulação externa, de dureza, as situações quando acontecem na nossa vida, a crise quando bate na nossa porta, não são somente as coisas externas a nós que nos abalam. A maturidade do homem perfeito é aquela maturidade do homem capaz de fazer com que as coisas externas a mim não são capazes de atingir o que eu sou, não mudam a minha identidade, não alteram o que verdadeiramente eu sou. E muitas vezes, quando nós não sabemos quem nós somos, infelizmente, basta um acontecimento que foge da nossa realidade que nós já nos abalamos. É verdade ou não é?
quando os acontecimentos fogem do nosso controle, quando nós percebemos que a nossa mão não consegue atingir externamente a nós, nós ficamos desesperados. Por quê? Porque, infelizmente, existe uma fraqueza interior. Aquele povo não estava somente com a tribulação externa, mas aquele povo estava com a tribulação interna. Qual que era essa tribulação, padre? A fraqueza do coração humano. A tentação de buscar soluções fáceis e falsas. Nós temos uma tentação muito grande de buscar solução difícil para problema fácil, ou buscar solução fácil para problema difícil. Não precisa aprender muito álgebra não, matemática. Na matemática nós já sabemos, lembra de quando você era pequeno, que quando você ia para a escola e a sua professora fazia uma equação, sei lá, de terceiro grau, de segundo grau, e uma equação enorme na lousa, e para solucionar aquela equação, ela tinha que utilizar quase o quadro todo, é verdade ou não é? Por quê? Porque a matemática nos ensina que não existe solução fácil para problema difícil. E a fraqueza do nosso coração é buscar respostas aonde não tem. Quantas vezes na nossa casa nós somos visitados pelas tribulações e nós nos afastamos de Deus querendo solução imediata? Porque o nosso coração tem uma fraqueza de oscilar e não acreditar em Deus. Por quê? Porque, infelizmente, o nosso coração ainda é orgulhoso. O nosso coração quer as coisas do nosso jeito, na nossa hora e do nosso modo. Se não acontecer desse jeito, nós ficamos até despreparados para aguentar a dureza da vida. E buscamos soluções até em aonde Deus não está. Tantas pessoas no desespero, porque não sabe solucionar o problema que apareceu diante dele, vai em lugares onde Deus não está, fazer trabalho. Meus irmãos, existe uma fraqueza no nosso interior que nos faz buscar soluções fáceis, mas a nossa vida não é assim. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus e pedir a Deus a graça. Deus, em sua justiça, poderia ter desistido do povo de Israel, como Deus poderia ter desistido de mim e de você. Mas veja que povo de cabeça dura. É muito claro a primeira leitura, quando vai dizer que este povo tem uma cabeça dura. E aqui a melhor tradução não é nem cabeça dura, é cerviz duro. Por quê? Cerviz vem de cervical. Aquele povo não conseguia se inclinar ou dobrar a sua cabeça para direções que eles não queriam. Por que a nossa cabeça muitas vezes é dura? Porque, infelizmente, nós não somos capazes de nos reclinar diante da majestade de Deus e dizer: Deus, eu não tenho nada, o que eu tenho é a Tua presença. Por isso que bem-aventurado são os pobres de espírito, porque o pobre não tem nenhuma segurança a não ser nosso Senhor. Nosso Senhor quer nos ensinar, neste acampamento, Fortes da Tribulação, aqui na Canção Nova, Deus quer nos ensinar que a nossa cerviz não pode ser dura, que Ele precisa nos guiar e não a nossa própria segurança. Não é do nosso jeito, meus irmãos, nunca será. A nossa vontade própria pode nos trair, se não nos trair todos os dias. Porque em tudo é enganador o nosso coração. É necessário se dobrar diante da presença de Deus e sim fazer com que nosso Senhor possa guiar a nossa vida, mesmo quando nós não entendemos. Veja, na primeira leitura de hoje nós temos duas atitudes. Uma atitude imatura de um povo que buscou solução fácil para problema difícil e idolatrou, e abandonou a sua aliança, e abandonou nosso Senhor. Tantas vezes, a dureza da nossa vida nos faz
não acreditar mais na solução, mas a solução não depende de nós. A solução é aquele que conhece o nosso coração e sabe o quanto nós podemos aguentar. Meu irmão, a tribulação, a dor que você já passou, por mais que não tenha sido permissão de Deus, ou vontade de Deus, mas foi permissão de Deus, para que você saísse muito melhor desta tribulação. Deus está aí, Ele não abandona o seu barco, Ele não abandona a sua vida, mas infelizmente a nossa imaturidade faz buscar outras soluções, que não é a de nosso Senhor. Mas nós temos um outro testemunho na primeira leitura, de alguém que acreditou que a sua segurança era Deus. Moisés poderia ter desistido também do povo. Moisés poderia ter desistido e ter buscado a sua própria conveniência. Mas Moisés apela à fidelidade de Deus e às suas promessas. E o Senhor se compadece daquele homem que pede pelo povo: mãe, pai, não se canse de pedir pelos seus filhos. Por mais que a solução não esteja diante de você, por mais que demore, por mais que as demoras de Deus te façam sofrer, mas tenha confiança de que o maior interessado na salvação da sua casa não é você, é Deus. O maior interessado na salvação da nossa vida não somos nós mesmos. Que lição, meus irmãos! Que lição Moisés nos ensina na primeira leitura. Quantas vezes nas nossas tribulações, sejam elas perdas, sejam elas doenças, sejam elas conflitos ou até mesmo dúvidas da nossa fé, somos tentados a desistir de Deus, somos tentados a procurar bezerros de ouro em coisas passageiras. Mas a mensagem da primeira leitura é clara para mim e para você. Deus não desiste de nós. Mesmo com a dureza do nosso coração, mesmo com a dureza da nossa cabeça de querer as coisas do nosso jeito, mesmo com a cerviz dura, que muitas vezes somos pomposos, orgulhosos, capazes de não pedir perdão, de não reconhecer o erro, de justificar o nosso erro nos erros dos outros, Deus não desiste de nós. Ele ouve a intercessão que nós fazemos, como ouviu a intercessão de Moisés, e nos dá a força de permanecermos firmes. Meus irmãos, a cerviz dura, a cabeça dura, tem um defeito, é um vício, que se chama soberba, orgulho. E o orgulho atrapalha o processo de Deus na nossa vida. São as mesmas palavras utilizadas por Jesus aos fariseus no evangelho de hoje, quando diz: vocês buscam a glória dos homens, o reconhecimento dos homens, por isso que vocês não me enxergam. Veja, meus irmãos, diante da dificuldade enfrentada por Jesus, e veja, esse discurso feito por Jesus hoje, que nós já estamos escutando há tantos dias, foi a partir de uma cura, de um bem que Ele fez. Ele curou um homem no dia de sábado, e aqueles homens orgulhosos, letrados, conhecedores da lei, não queriam bem. A soberba nos deixa cegos. O orgulho nos faz prepotentes de achar que a solução dos nossos problemas precisam ser do nosso jeito. Nosso Senhor quer nos ensinar a voltar o nosso coração e a reclinar o nosso coração a Ele, dizendo: meus irmãos, Deus sabe muito mais cuidar dos nossos filhos do que nós mesmos. Deus sabe cuidar da sua casa, e Ele tem cuidado da sua casa, mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba. A incompreensão daqueles homens, a rejeição daqueles homens diante de Deus. Veja,
Jesus falando aos líderes religiosos que se recusam a reconhecer a missão de Jesus, mesmo tendo as Escrituras testemunhado o próprio Jesus, mesmo diante dos fatos, os orgulhosos não são capazes de enxergar. E aqui eu recordo aquela frase tão conhecida por nós, de Santo Agostinho, né? Eu tenho medo da graça que passa. Deus tem passado cuidando da nossa vida e nós não temos percebido. Por quê? Porque nós estamos fechados na nossa vontade própria, que nos fazem orgulhosos. Aqueles homens eram conhecedores da lei, examinava as Sagradas Escrituras, mas não eram capazes de enxergar a vida eterna que tinha alcançado o seu coração. Tantas vezes Deus está cuidando de nós e nós não percebemos. Por quê? Porque simplesmente nós estamos voltados para o nosso próprio umbigo. Nós estamos voltados para a nossa forma de ver as coisas e queremos do nosso jeito. Aqui, meus irmãos, está o coração da nossa força na tribulação. A presença de Cristo é tudo o que nós precisamos. Ele é tudo. Ele é a palavra viva que nos sustenta. As dificuldades que enfrentamos podem mesmo nos fazer questionar, como aqueles líderes questionavam: por que aconteceu isso comigo? Por que, padre, essa situação aconteceu se eu não fiz nada? Quando a solidão, quando a tribulação, quando o sofrimento vem em nossa direção, nós questionamos Deus porque nós não sentimos a sua presença. Mas a questão aqui não é sentir, irmãos. É dilatar o nosso coração para crescermos na fé e dizermos: o que nós mais precisamos é de Cristo Jesus. É dizer para nós mesmos: eu preciso do Senhor. E sem a Tua presença, meu Deus, eu não consigo viver. Sem a Tua presença eu não te enxergo. É bonito que Jesus nos lembra que Ele está mais perto do que nós imaginamos. Ele está nas Sagradas Escrituras, que revela quem Ele é. Ele está na oração, Ele está na Eucaristia, Ele está na comunidade reunida, Ele está diante dos fatos que nos acontecem. Mas nós não enxergamos. É bonito que uma das bem-aventuranças, nosso Senhor diz: bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Este ver Deus aqui não é apenas no plano escatológico, também o é. É quando Ele voltar na sua glória ou quando nós morrermos, Ele estará diante de nós e nós o veremos tal como Ele é, também o é. Mas essa bem-aventurança revela o ordinário da nossa vida. Bem-aventurados os puros de coração, porque conseguem enxergar Deus que age no ordinário, no dia a dia, naquilo que ninguém vê, nas realidades que você vive, nas realidades do teu coração. Deus está agindo e nós passamos despercebido. Por que muitas vezes nós não percebemos Deus? Porque a impureza das nossas soberbas nos fazem cegos. Hoje, meus irmãos, Deus nos trouxe aqui para preparar o nosso coração para enxergá-lo. Daqui a pouco, Ele estará aqui diante de nós, na fraqueza de um pão. Vejam, um pão, que não está Jesus naquele pão, Ele é aquele pão, Ele se torna aquele pão. Por quê? Porque na sua fraqueza, Ele quer nos fortalecer. Vejam, o coração impuro não é capaz de olhar para Jesus na Eucaristia e reconhecer a sua presença. O coração impuro não é capaz de reconhecer que Ele tem cuidado de você.
O coração impuro não é capaz de saber, de reconhecer que você já tem o suficiente para ser feliz, mas só olha aquilo que te falta. Porque, infelizmente, o nosso coração é soberbo demais para reconhecer que Deus já nos deu o suficiente. Meu irmão e minha irmã, nós aqui estamos diante da graça de Deus, nesta Eucaristia, a maior de todas as orações, porque Deus quer mudar o que nós somos, para que as coisas externas a nós não consigam mais nos abalar. Tantas vezes nós somos abalados, atingidos por situações contrárias a nós, vinda de fora. Mas veja, quando estruturamos a nossa vida interior, nada do que acontece fora consegue nos atingir. Nada do que acontece fora é capaz de atingir um coração fortalecido na presença. Feche os seus olhos por um instante e vamos pedir a Deus essa graça. Meus irmãos, fortes na tribulação não significa que somos fortes por nós mesmos. A nossa força vem de Deus. E assim como o salmista, nós queremos dizer: salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor, e dai-nos a graça de reconhecer que Tu és o nosso Deus. É este o grito que ecoa nas tribulações pessoais que nós enfrentamos, nas tribulações da nossa casa, nas tribulações daquilo que nós vivemos. Talvez você esteja carregando um peso hoje, talvez seja um luto por aquele ente querido que faleceu e você não entende o porquê, que foi agora. A saudade não te faz enxergar mais nada. Talvez seja uma incerteza do seu coração que te deixa atribulado, que te deixa aflito. Talvez você esteja vivendo uma luta interior, mas eu te peço, traga tudo isso que hoje você vive para o altar, para o Senhor. Ele é o mesmo Deus que ouviu Moisés no deserto, é o mesmo Jesus que enfrentou a cruz por nós. Por isso, entrega tudo para Jesus e faz com que Ele seja o tudo em você. Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba. Deus cuida de nós. Escuta isso. Não há o que temer e nem desanimar. Deus está comigo. Porque Ele me ama. Deus está contigo. Porque Ele te ama. Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. Senhor Jesus, eu quero nesta Eucaristia pedir que esses corações sejam encontrados pela Tua força. A cruz é o maior sinal que a tribulação não é a última palavra. Por isso, Senhor, diante de tudo que estes nossos irmãos hoje têm passado, eu quero Te pedir a graça da esperança, que vem por meio da cruz de Cristo. Jesus quer nos ensinar que a força verdadeira não está em evitar o sofrimento, mas em atravessá-lo com Ele.
Meu irmão e minha irmã, não importa o que você hoje esteja vivendo, Deus está com você. Deus tem cuidado de você. Deus tem se dedicado porque Ele te ama. Tu é precioso aos olhos de Deus. Senhor, que nesta missa, onde nós somos convidados a renovar a nossa confiança, quando tudo parecer desmoronar, Senhor, como o povo de Israel no deserto, ou quando somos incompreendidos pelos outros, que nós possamos escolher, Senhor, olhar para o alto, olhar para a voz que cuida de nós, como Tu estás nesse santuário, com a Tua mão protegida sobre nós. Senhor, Tu és fiel. É o Senhor que nos dará a graça de sermos fortes, não apesar da tribulação, mas através da tribulação. Por isso, Senhor, nós queremos renovar a nossa vida. Eu te convido por uma última vez cantar esta música. Deus cuida de mim, renova a sua fé. Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de nós. Não há o que temer, cansa. Não há o que temer E nem desanimar. E nem desanimar. Canta isso. Deus está comigo, porque Ele me ama, porque Ele me ama. Deus está contigo, porque Ele te ama. Deus está conosco. Ele tem cuidado. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.